A homeopatia é muito antiga, ela existe há mais de 200 anos. Foi reconhecida como especialidade médica no Brasil em 1980 pelo Conselho Federal de Medicina. Sempre achei que era uma medicina para o futuro, incrivelmente já estamos nele, pelo fato de valorizar e individualizar o ser como único, na sua forma de reacionar perante as situações e emoções. Como o homeopata trata a causa atingindo a consequência, eu preciso identificar qual foi a situação de desconforto que fez este indivíduo gerar sintomas. Isto significa tratar o doente chegando à doença. Eu convido vocês a ir um pouco além do racional e material e conhecer esta incrível especialidade médica que é a homeopatia. O Dr. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, sentia a existência de uma lei de cura e dizia: procurarei aonde se deve achar este meio que ninguém sonhou, porque é muito simples. Criando mais tarde, em 1796, na Alemanha, a homeopatia, que tem como base uma lei natural de cura, similia similibus curantur. Os semelhantes se curam pelos semelhantes. Quer dizer, uma droga que é capaz de produzir sintomas de uma doença em um indivíduo sadio também é capaz de curar tais sintomas no indivíduo doente. O ideal de cura seria a remoção e a destruição integral da doença pelo caminho mais curto, mais seguro e menos prejudicial. A homeopatia tem como fundamentos 4 princípios básicos: a lei dos semelhantes, a experiência no homem-são, doses mínimas e medicamento único. Hahnemann foi um grande admirador da medicina hipocrática, totalmente vitalista, que tinha como base a existência de uma força vital, responsável pelo equilíbrio do funcionamento de todo o nosso organismo, desde o nível sutil, emocional, psicológico, até o nível dos tecidos e órgãos, sendo o nosso corpo físico a consequência e a força vital a causa. Por isso afirmou que era muito simples, porque o medicamento homeopático dinamizado é uma energia que ativa a nossa energia vital, que é a que utilizamos para manter o corpo e mente em bom estado de funcionamento e, consequentemente, uma relação saudável consigo mesmo, com as demais pessoas, a natureza e todas as coisas. A energia do medicamento é sempre superior à da doença e isto leva ao equilíbrio do todo, corpo e mente, promovendo a saúde. Sendo assim, consideramos que o indivíduo em desequilíbrio com sua vitalidade perturbada se torna suscetível às doenças. Então não devemos nos preocupar somente com vírus e bactérias, mas principalmente buscar fortalecer o organismo, tornando-o resistente às infecções. Seria muito pequeno pensar que as causas das doenças são externas ao organismo, com capacidade de infectar o indivíduo independente de sua vitalidade e suscetibilidade. A homeopatia considera o fator constitucional a força vital ou o terreno do indivíduo. Segundo esta, o indivíduo tem a responsabilidade com sua saúde, de forma a manter em equilíbrio sua energia vital e, assim, evitar as doenças. As principais diferenças entre as duas medicinas são: a homeopatia, a experiência medicamentosa é feita no homem são para ser usada no homem doente. Na experimentação aparecem sintomas físicos e emocionais. E a alopatia, a nossa medicina tradicional, a experiência é feita em pessoas doentes e animais, então só aparecerão sintomas físicos. A homeopatia tem uma visão do ser humano como um todo, físico e emocional. Isso significa individualizar cada ser como único. Não existe remédios comuns para sintomas comuns, porque as pessoas não são iguais. A nossa alopatia tem uma visão de partes. O remédio é baseado em sintomas e existem remédios comuns para sintomas comuns. A homeopatia trata a causa, os doentes, e a alopatia trata as consequências, as doenças. A homeopatia utiliza o princípio da semelhança, que é a base da homeopatia. As substâncias que causam determinados sintomas no homem são serão capazes de curar sintomas semelhantes no homem doente. Utiliza o igual. A alopatia usa o princípio dos contrários. Eu utilizo um antiemético para tratar vômitos, um anti-inflamatório para tratar uma inflamação e um antitérmico para tratar a febre.
Na homeopatia, o organismo desenvolve a capacidade de resposta à doença, ativando o sistema imunológico. Nós temos o efeito, então, de cura e equilíbrio. Já na alopatia, os medicamentos utilizados têm efeito paliativo e fazem uma supressão dos sintomas. Na homeopatia, as doses são infinitesimais, diluir e dinamizar para não despertar a agravação, diminuindo o efeito patogênico. A partir de uma determinada potência não existe mais matéria, somente energia. E o medicamento dinamizado, ele não só equilibra os distúrbios de ordem física, mas também de ordem geral e emocional. Na alopatia, as doses altas são nos limites de toxicidade, podendo provocar efeitos colaterais. Foi justamente isso que levou Hahnemann a buscar uma nova medicina mais suave. E esses medicamentos em doses maciças, eles não tocam a força vital do organismo, somente a nível celular, tecidual e orgânico. Quando o paciente chega ao consultório de homeopatia, o médico precisa em primeiro lugar saber ouvir. Esta abordagem se chama anamnese. E se houver empatia, pronto, a mágica da relação médico-paciente se estabelece. E eu preciso levar em consideração quem ele é, porque de acordo com a sua personalidade que ele vai reagir às situações, vai ser único na sua forma de reacionar, porque ninguém é igual. Também é importante saber qual a sua predisposição, que é o seu ponto fraco. E mais, fatores climáticos, alimentação, sono. E o mais importante seriam os fatores emocionais atuantes. O homeopata tem sempre aquela clássica pergunta: qual foi a situação mais difícil que vivenciou até o momento presente? Aí ouvimos coisas do tipo: separações, perdas, traições, injustiças, decepções, traumas. Aí percebemos claramente aonde se deu o bloqueio e quais são os seus desejos e sentimentos mais profundos. Tudo começa a nível mental, desequilibrando a nossa energia vital e, quando não damos conta, se estabelece ou se materializa no físico, aparecendo os sintomas. Isto é individualizar o paciente com a visão do todo. A partir deste momento, identificamos o digno de ser equilibrado. Daí escolhemos na matéria médica homeopática um medicamento que tem na sua experimentação, que chamamos de patogenesia, o maior número de sintomas físicos e emocionais que se assemelham aos apresentados na consulta, e tratamos. E é por isso que dizemos sem constrangimentos que a homeopatia tem o potencial de tratar o indivíduo desde a sua raiz, ou seja, de atingir a causa da doença no seu nível primário e não apenas suprimir os sintomas físicos, o que seria tratar somente as consequências.